E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês casos de clientes com lucro puro variando de 15 a quase 400 dólares. Este é o Arbitrage Scanner, seu assistente no mundo das criptomoedas. Interessado? Então fique ligado. O exemplo mais legal vem no final. Antes de irmos direto para os casos, deixa eu explicar mais uma vez o que é arbitragem de futuros. Arbitragem de futuros é uma estratégia em que você lucra com a diferença de preço entre ativos. Por exemplo, entre o mercado à vista e futuros ou até mesmo entre diferentes corretoras. A ideia é simples: comprar barato, vender caro e minimizar o risco. Por exemplo, o Bitcoin está sendo vendido a 60 mil dólares no mercado à vista e a 60.200 dólares nos futuros. Aqui está a sua oportunidade de arbitragem. E agora vamos para exemplos reais. Vamos começar com um caso que mostra claramente como flexibilidade e atenção aos detalhes permitem lucrar mesmo em condições limitadas. Não saia daí. Caso número 1, estratégia spot mais futuros com o token DNH entre as corretoras BingX e Maxi. Este caso mostra como é importante acompanhar os movimentos de preço e se adaptar aos livros de ordens. Nosso cliente comprou 28 tokens em cada corretora. Ele decidiu aumentar a posição, mas a Maxic tinha um limite de volume nas posições. Então, o cliente conectou uma segunda conta na Maxic, abriu uma posição vendida de 15 tokens e ativou o acompanhamento de preço na Maxic para entrar rapidamente na posição. Depois, ele também comprou 15 tokens no mercado à vista. Podemos ver que a BingX tinha quase nenhuma atividade de negociação nesse token. Para evitar problemas no fechamento, o cliente transferiu os tokens da BingX para a Maxic. Agora, ele poderia vendê-los rapidamente por um preço melhor. A transferência custou 11 dólares e 94 centavos em taxas. Vamos ver como isso afeta o lucro final. O cliente vendeu os ativos gradualmente, em pequenas partes. Como resultado, um lucro líquido de 38 dólares americanos em apenas 3 minutos. Não é um recorde, mas é um ótimo exemplo de controle de custos e habilidade de manobra. Neste caso, o sucesso veio da precisão e da estratégia. Mas por que esse trader usou essa abordagem? Usar ordens limitadas e fechar posições em partes permite um melhor controle das operações. Na arbitragem, isso é crucial. Você define o preço, evita o slippage e reduz o custo, tudo isso levando a lucros maiores. Mas por que você realmente usa ordens limitadas e saídas parciais? Na arbitragem de criptomoedas, entradas e saídas precisas são essenciais. É por isso que traders profissionais preferem ordens limitadas em vez de ordens a mercado. Mas quais são exatamente os benefícios das ordens limitadas? O primeiro é o controle de preço. Você escolhe o preço pelo qual quer comprar ou vender. Isso evita o slippage e ajuda você a comprar mais barato ou vender mais caro. O segundo é a redução das taxas. Em muitas corretoras, ordens limitadas são consideradas ordens de mercado, que possuem taxas menores do que as ordens a mercado. Com o tempo, isso aumenta significativamente o seu lucro. Terceiro é o menor impacto no mercado. Ordens de mercado grandes podem empurrar o preço de forma desfavorável. Ordens limitadas ajudam você a evitar isso. E agora, vamos responder à pergunta: por que você deve fechar a posição em partes? O primeiro motivo é a otimização do lucro. Vender ativos em partes permite que você garanta ganhos em diferentes níveis de preço durante a volatilidade. O segundo motivo é a redução do risco. Se você fechar a posição de uma vez só, o preço pode mudar bem na hora da execução. Saídas parciais suavizam esse risco. O terceiro motivo é a flexibilidade estratégica. Quando as condições do mercado mudam, você pode ajustar seu plano em tempo real e se adaptar. Ordens limitadas são uma ferramenta básica, mas e se o mercado estiver apenas começando a ganhar vida? Vamos analisar um caso em que uma nova listagem trouxe lucro em apenas alguns minutos. Os preços se alinharam e o trader fez 16,97 USDT. Caso número 2, estratégia spot mais futuros com o token Party entre a BingX e a Maxi. Este caso mostra a arbitragem em uma nova listagem de token. Mesmo 5 minutos após o lançamento, o cliente conseguiu um belo spread de 6%. Veja como foi o processo. O cliente comprou 1.500 tokens no mercado à vista a 0,023 USDT e depois abriu uma posição vendida a 0,024 USDT. Mas por que novas listagens frequentemente oferecem oportunidades de arbitragem? Quando um novo token é listado em várias corretoras, grandes movimentos de preço costumam aparecer. Isso cria condições ideais para a arbitragem. Vamos analisar o porquê. O primeiro motivo são os diferentes níveis de liquidez.
Grandes corretoras atraem mais volume, enquanto as menores ficam para trás. Os preços diferem. O segundo motivo é o hype e o movimento caótico dos preços. Novos tokens atraem especuladores. Saltos de preço são comuns. Uma corretora pode ajustar o preço, outras demoram, criando um spread. O terceiro motivo são as restrições de depósito e saque. Após a listagem, as transferências de tokens entre corretoras podem ser desativadas ou atrasadas. Isso impede o equilíbrio de preços entre as plataformas. O quarto motivo são as diferentes velocidades de processamento de ordens. Algumas corretoras processam ordens instantaneamente, outras não. Se os formadores de mercado não conseguem acompanhar, grandes diferenças de preço aparecem. O quinto motivo é a falta de formadores de mercado, manipulação. Algumas corretoras não têm formadores de mercado suficientes para equilibrar os preços. Como resultado, os preços podem disparar ou despencar, o que é perfeito para a arbitragem. Novas listagens são uma ótima maneira de aproveitar desequilíbrios temporários de preço e lucrar com a arbitragem, mas essas operações exigem velocidade, precisão e análise, incluindo liquidez, taxas e limites de saque. Vamos voltar ao caso. Os preços se alinharam e o cliente garantiu um lucro de 16,97 USDT. Ele gastou cerca de 4 minutos nessa operação e capturou um spread de 5%. Novas listagens podem ser dinheiro rápido, mas nem todas as operações acontecem sem problemas. Vamos analisar um caso em que o cliente lidou com volatilidade e como uma margem extra se tornou sua principal vantagem. Caso número 3. Estratégia Spot mais futuros com um novo token Ghibli entre a BitGet e a Mexic. O cliente iniciou a operação abrindo uma posição vendida e comprando 30 mil tokens no mercado à vista. Os preços ainda não estavam alinhados, então ele adicionou mais 30 mil em ambas as posições. Como era um token novo, os preços estavam altamente voláteis. Perceba como o cliente transferiu fundos para a margem para sustentar a posição vendida. Por que você deve adicionar margem extra em uma arbitragem volátil? O primeiro motivo é a proteção contra a liquidação. Picos repentinos de preço podem acabar com sua posição, mas margem significa mais espaço para esperar. O segundo motivo é o controle de posição. Se o preço se mover temporariamente contra você, você não precisa fechar com prejuízo. O terceiro motivo é evitar preenchimentos e taxas ruins. Liquidação forçada significa preços ruins e custos altos. A margem ajuda a evitar isso. O quarto motivo é a flexibilidade estratégica. Com margem suficiente, você pode expandir e ganhar mais quando as condições melhorarem. Os preços começaram a convergir. O cliente fechou a venda a descoberto e depois a venda à vista. Resultado: lucro de 41 dólares. Isso ainda mostrou o quão importante é estar preparado para oscilações de preços. Mas e se o mercado lhe apresentar ainda mais desafios? O último caso é o mais complexo e mais lucrativo, onde paciência e cálculo se transformam em um lucro líquido de 380 dólares americanos. Caso número 4, estratégia spot mais futuros, parede de tokens entre Mexic e Gate. E aqui vem o caso mais difícil e com maiores ganhos. O cliente levou cerca de 5 minutos apenas para entrar na operação, mas graças a cálculos pacientes e tranquilos, o ponto de entrada foi encontrado. O cliente abriu uma posição vendida na Gate com alavancagem de 2 vezes para 3 mil tokens e comprou a mesma quantidade no mercado à vista. Após uma breve espera, ele fechou a posição à vista e depois a vendida. Como resultado, lucro líquido de 380 dólares, já incluindo todas as taxas. Ele capturou um spread de preço de 15% totalmente para o seu depósito. Hoje exploramos 4 exemplos de arbitragem com